Olá, alunas! Sejam bem-vindos a esta atividade de nossa unidade curricular de Introdução à Informática. Nessa nossa atividade, eu estarei trazendo diversos vídeos, videoaulas, falando a respeito do assunto sistemas operacionais. Nessas videoaulas, diversos professores estarão explicando cada tópico, estarão falando sobre hardware, sobre software e, assim, nos trazendo muitas informações que no final deste vídeo eu vou questioná-los por meio de uma reflexão a respeito destes assuntos que estarão sendo tratados neste vídeo. Tudo bem? Peço que assistam todo este vídeo, do início ao fim, porque além de estar trazendo conhecimento, vai estar nos auxiliando para a atividade reflexiva que irei falar no final deste vídeo. A videoaula a seguir é sobre sistema operacional. Antes mesmo de explicarmos o que é um sistema operacional, é necessário sabermos a diferença entre hardware e software. Hardware é toda a parte física do computador. É tudo que você pode tocar, como seu monitor, teclado, mouse e gabinete. Software, ou simplesmente programa, são os comandos que controlam o hardware. O software é o nome que se dá a toda a parte lógica do computador. Ou seja, são programas que você vê funcionar na tela do micro e que dão vida ao computador. Provavelmente, neste momento, você deve estar utilizando vários softwares, como o Nero, o Mensa ou mesmo o Microsoft Word. Bem, o sistema operacional é o intermediário entre o hardware e o software. Essa definição parece não estar muito clara, não é? É mais fácil entender um sistema operacional pelo que ele faz do que propriamente pelo que ele é. Uma das funções básicas do sistema operacional diz respeito ao gerenciamento de processador. Bem, aqui está um hardware chamado memória RAM. Sua função é guardar todos os dados que estão sendo utilizados temporariamente. Então, todos os programas e dados que você está usando nesse momento estão armazenados na memória RAM do seu computador. Esse vídeo, por exemplo, que você está assistindo, está armazenado na sua memória RAM. Aqui está uma CPU. Não confunda CPU com um gabinete. Isto aqui sim é um gabinete. Dentro do gabinete há uma peça específica. Essa peça é chamada de cooler. O cooler tem como objetivo resfriar essa pequena pastilha que fica logo abaixo dele. Nessa pastilha está a CPU, que também pode ser chamada simplesmente de processador. Agora sim, é dessa peça que nós estamos falando, e não do gabinete. A CPU tem a função de processar todos os dados do seu micro. É como se fosse o cérebro do seu computador. Bem, agora que nós já sabemos o que é a memória RAM e o que é a CPU, agora iremos aprender a função de outra peça no seu computador, que é o HD. O HD armazena todos os dados do seu computador de forma permanente. Ou seja, se você tiver um programa instalado no seu computador e no momento não estiver usando ele, então esse programa estará armazenado no seu HD. Vale ressaltar que o HD é mais lento do que a memória RAM. Então, a partir do momento que você dá 2 cliques no seu programa, é feita uma cópia desse na sua memória RAM. Ou seja, ele é transferido do HD para a memória RAM, que é mais rápida, tem uma velocidade maior. Nesse nosso exemplo, nós acabamos de abrir o Microsoft Word, o PowerPoint e o Excel. Então, esses 3 programas estão agora na nossa memória RAM.
aí ocorre uma mudança de nomenclatura. Quando um programa está armazenado na memória RAM, ele passa a se chamar processo. Ou seja, processo é basicamente um programa em execução. Isso quer dizer um programa que está sendo usado no momento. Se nosso computador não tivesse um sistema operacional, o primeiro processo que ocupasse a CPU poderia ficar por tempo indeterminado e os demais esperariam a boa vontade desse processo sair da CPU. Mas nosso computador tem um sistema operacional e ele faz o gerenciamento de processador. No exemplo a seguir, o primeiro processo, que é o Microsoft Word, ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna à memória RAM. Então o segundo processo, que é o PowerPoint, ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna à memória RAM. Dessa forma, todos os processos têm acesso à CPU. Portanto, todos os processos conseguem executar suas tarefas. Como essa troca de processos entre a memória RAM e a CPU é feita em milésimos de segundos, você tem a impressão de que todos os seus processos estão sendo executados simultaneamente. Isso de fato não ocorre. Em um computador monoprocessado, somente um processo pode ser executado de cada vez. Qualquer outro precisa esperar até a CPU estar livre. Muitas vezes, não nos damos conta que praticamente tudo hoje em dia tem sistema operacional, seja seu computador, notebook, tablet, calculadora, televisão, videogames, players de Blu-ray, GPS, carros, casas e até mesmo geladeiras. Mas o que realmente importa é saber como tudo começou. Quem é o responsável pela criação dos sistemas operacionais? Os desentendidos acabam sempre dando os créditos da criação dos sistemas operacionais para as pessoas erradas. Nomes como Bill Gates e Steve Jobs são sempre mencionados. Mas afinal, quem é o responsável pela criação do primeiro sistema operacional? A primeira geração da computação moderna, entre 1945 a 1955, não trabalhava o conceito de sistema operacional propriamente dito, visto que as operações eram setadas através de hardware. Por exemplo, chaves, quilômetros de fios e luzes de aviso. Neste período, era muito comum que a mesma pessoa projetasse, programasse e utilizasse os computadores. A principal implicação dessa abordagem é o fato que era muito difícil criar rotinas programáveis, exigindo trabalho intenso dos operadores de máquinas. Inclusive, veio desta época o termo bug ou bug, que do inglês significa inseto, pois os insetos acabavam entrando nas gigantescas máquinas e danificando elas, e juntamente com o programa que estava sendo executado, ou deixando com erros ou nem mesmo funcionando, forçando o operador a identificar o que tinha acontecido. Daí surge o termo bug. Quando o programa não funciona como deveria, falamos que ele teve um bug. Programação em batch ou lots. O conceito de sistema operacional apareceu durante a segunda geração da computação moderna, entre 1955 a 1965, através da programação em batch. Assim, vários comandos já poderiam ser executados em sequência através de cartões perfurados, eliminando parte do trabalho do operador de terminal. Normalmente, um programa era composto por um conjunto de cartões inseridos pelo usuário do sistema, na ordem correta. Inclusive, o sistema operacional DOS fez futuramente uma homenagem dando o nome de alguns executáveis como Bath ou BAT. Na década de 60, os primeiros sistemas operacionais foram desenvolvidos conforme a evolução da tecnologia da época. Contudo, cada máquina possuía seu próprio SO específico, o que implicava na incompatibilidade de mainframes distintos. Um dos maiores representantes foi a CTSS, Comparable Time Share System, sistema compatível de compartilhamento de tempo, criado pela MIT, sendo lançado em 1961 para o computador IBM 7090. Tudo isso graças a um homem chamado Fernando José Corbató. Nascido na Califórnia, tem PhD em física pelo MIT, tornou-se professor em 1965 e se hospedou no MIT até sua aposentadoria. Ele foi o líder dessa equipe de desenvolvimento do CTSS. Eles tiveram a brilhante ideia de, ao invés de executar um programa por vez na máquina, eles desenvolveram um software que iria somente gerenciar outros programas que seriam executados, dando a capacidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Um primeiro exemplo de escalonamento. A
Até essa época, não tínhamos linguagem de programação como hoje. Os programadores escreviam os programas na linguagem da máquina. Corbató foi o primeiro a usar senhas para proteger o acesso a arquivos em um sistema de computador. A experiência com o desenvolvimento da CTSS levou a um segundo projeto, a Multi, que foi aprovada pela GE para o seu sistema de computadores high-end, mais tarde adquirida pela Honeywell. A Multics foi a pioneira em muitos conceitos utilizados até hoje, incluindo o sistema hierárquico de arquivos, segurança orientada para o anel, listas de controles de acesso, armazenamento de nível único, a vinculação dinâmica e extensa reconfiguração online para o serviço confiável. O sistema Multics não foi bem sucedido comercialmente, porém inspirou diretamente Ken Thompson e Dennis Rich para desenvolver o Unix, que também serviu como modelo direto para muitos outros sistemas operacionais usados até hoje. Bom, mas o que é um sistema operacional? Um sistema operacional é o programa mais importante que é executado em um computador. É ele quem dá a possibilidade de usarmos e dar ordens ao computador. Administra todos os recursos, ou seja, o software e o hardware da máquina. É a estrutura que sustenta e administra todos os programas e partes do seu computador. Como, por exemplo, eu posso citar o sistema operacional da Microsoft, o Windows, posso citar o Linux, o Android e o iOS. Nós vamos estudar todos os sistemas operacionais no decorrer dessa aula. Bom, vamos falar do sistema operacional Windows. O Windows é um dos mais conhecidos e populares sistemas operacionais. Em pouco tempo ele conquistou um espaço muito abrangente na história da informática. Ele foi desenvolvido pela empresa Microsoft e desde o início da década de 80, esse programa apresentava uma interface gráfica atrativa, que dispensava a execução e a interpretação de comandos, que aí nada mais tem a ver com o sistema operacional, ok? Esse sistema operacional ele foi desenvolvido tanto para uso doméstico quanto ao empresarial. Ele é o mais popular no mundo inteiro, conforme eu já falei. O Windows possui um visual agradável e fácil de se utilizar. Ele é um software proprietário. O Windows possui algumas versões, como a XP, a 7, a 8, a 10... E na verdade, se você sabe utilizar qualquer uma dessas versões, ou aprender a utilizar a 7, ou a 8, ou a 10, você consegue utilizar todas as versões. Porque o que muda de uma versão para outra é a parte gráfica. É um botãozinho que eles mudam de desenho, é o design de algum aplicativo, é alguma coisa que eles melhoram na segurança, mas a funcionalidade continua sendo a mesma. Vou estar mostrando para você a nossa área de trabalho. Aqui são os nossos programas que nós instalamos no nosso computador. E eles colocam esse ícone aqui para facilitar o nosso acesso aos programas. Porém, nem todos estão aqui. Depois eu vou estar mostrando para vocês onde vocês podem estar achando os outros programas. Aqui nós temos a lixeira, que tudo que você exclui vem para essa pasta aqui. Ainda é um modo de segurança que você não perde imediatamente o seu arquivo. Ela cai nessa pasta e você pode estar entrando nessa pasta e restaurando esse arquivo. Aqui nós temos o menu iniciar, onde também vocês vão estar usando bastante para acessar algum programa ou até mesmo achar algum componente do seu computador. Você também pode estar usando por aqui. Aqui ele lista alguns componentes para você acessar de modo fácil e rápido. Aqui nós temos as conexões de rede. E aqui, no caso, eu estou usando um notebook e tá listando a minha bateria do notebook. No seu caso, se você estiver com um PC, ele não vai aparecer essa opção aqui. Aqui nós abrimos um menuzinho de opções. Aqui eu tenho o meu antivírus, aqui eu tenho as minhas atualizações do Windows. Esse plano de fundo da sua área de trabalho, ela também pode ser trocada. Você pode estar clicando com o seu botão direito do mouse, procurando a opção personalizar, e aqui ele vai listar todos os temas que você pode estar escolhendo, através de personagens, natureza, cenas, imagens do Brasil. Por exemplo, vou estar escolhendo aqui personagens. Tá vendo? Ele já mudou aqui embaixo o tema que eu escolhi, ó. Estava esse, que é o tema do Windows 7, eu coloquei o tema personagem. Assim que eu minimizar aqui, ele já trocou por tema de personagens. Agora, pessoal, eu vou estar te ensinando a entrar no Windows Explorer. Você pode estar vindo aqui no seu menu iniciar e começar a digitar aqui o Windows, ele já vai listar aqui em cima, o Windows Explorer. Você vai estar clicando, você vai entrar aqui nessa página. Aqui é o seu Windows Explorer. Eu vou estar te ensinando agora você chegar no mesmo local, porém com um atalho no seu teclado. Esse desenho que está aqui no meio da tela, ele se encontra numa tecla no seu teclado
perto da tecla Ctrl, Shift, lá embaixo no seu teclado, do lado esquerdo. Tem esse desenho. Se você pressionar essa tecla, ele vai abrir o menu Iniciar. Se você pressionar, segurar e apertar uma vez a letra E do seu teclado, ele vai abrir a parte do Windows Explorer. Então aqui nós temos a área de trabalho. Ao clicar, você vai ver que tudo que tem na sua área de trabalho vai aparecer aqui, exatamente igual que nós temos aqui. Aqui nós temos a pasta Download. Essa pasta aqui é bem interessante, porque tudo que você baixa da internet, todo o conteúdo que você baixa de um e-mail, salva da internet para o seu computador, ela vem parar nessa pasta aqui, que é chamada Download. Aqui nós temos todos os arquivos que você tenha baixado, recebido por e-mail, fez o download, ele cai aqui nessa pasta. Aqui nós temos os locais, que eles listam todos os locais do computador, que aqui nós podemos fazer o passo a passo entrando em um a um. Aqui nós temos a nossa biblioteca, que ela tem os nossos documentos, nossas imagens, música e vídeos. E aqui nós entramos no grupo doméstico. O grupo doméstico, no caso, se o seu computador não estiver aparecendo, não tem problema. Esse grupo doméstico é quando você está fazendo parte de alguma rede. E quando você faz parte de uma rede, ele lista aqui o grupo que você está usando. Esse computador já foi compartilhado na rede uma vez, por isso que eu tenho aqui esse grupo doméstico. Logo abaixo nós temos o computador Sistema Local C, que é o seu HD, e nós temos aqui o DVD, o que você colocar na sua unidade de disco. Perceba que tudo que você for clicando nessa lateral esquerda, ele lista do lado direito. Então, cliquei em imagem, ele listou imagens do lado direito. Cliquei no meus documentos, ele lista os documentos do lado direito. Sempre assim. Cliquei em download, ele listou do lado direito, tá vendo? Então, aqui nós vamos. Aqui nós temos o meu computador. Você pode estar clicando com o botão direito. Propriedades. Quando você entrar em propriedade do meu computador, ele vai listar aqui para você ó, o tipo de fabricante do seu computador, a classificação, o processador do seu computador, no caso aqui eu estou usando um i5, que você vê ó, a quantidade, 2.53 GHz, a velocidade do seu processador, a memória RAM, tá vendo? Eu tenho 4 GB de memória RAM instaladas, o tipo de sistema, se é sistema operacional de 32 bits ou 64, isso também é muito importante quando você vai instalar alguma coisa no seu computador, ele pergunta qual o sistema operacional que você está usando, 32 bits ou 64, aí a pessoa não sabe chegar e ver como que o computador dela, se o computador dela é de 32 ou de 64, então é só você vir aqui nesse mesmo local, meu computador, botão direito, você vai ver aqui o tipo de sistema operacional que você está usando. Isso aqui no caso é um tipo de caneta, se você está usando para fazer desenho, ela toma a função do mouse, no caso eu não estou usando. E o principal é isso aqui, você saber o quanto de memória RAM você está usando no seu computador. Que aí você pode estar aumentando aqui, dependendo de como estiver o desempenho do seu computador. A memória RAM ela é responsável pelos processos que estão sendo ativos no seu computador. Então, após as videoaulas falando sobre o sistema operacional, as funcionalidades do sistema operacional para um computador ou mesmo para um celular, que a gente percebeu que o sistema operacional ele não faz parte apenas do computador, de um notebook, faz parte do nosso contexto, do nosso convívio diário. Nos vídeos, podemos perceber que o sistema operacional, por exemplo, está em uma geladeira, através da internet das coisas, né? Utilizando de inteligência artificial, utilizando de outras tecnologias de informática. E a nossa reflexão é: qual é a diferença de um sistema operacional livre para um sistema operacional proprietário? E aí cabe a nós pesquisarmos. O que é um sistema operacional livre? Eu dou um exemplo. O Linux é livre, de código aberto. E qual é a diferença de ele ser de código aberto ou ele ser código fechado, que é o Windows? Essa é a nossa reflexão e eu espero o diálogo, o comentário de vocês após este vídeo para o andamento de nossa disciplina. Um grande abraço e até a próxima atividade.